É isso aí, tá gravando. Sejam todos bem-vindos. Mais uma célula Identidade e Propósito. Depois de uma semana que ficamos sem fazer esse nosso encontro, né, essa comunhão entre, entre nossos irmãos em Cristo aí, tendo a oportunidade de hoje voltar a nos encontrar. Feliz aí com a presença de cada um dos irmãos. Hoje, principalmente com a participação pela primeira vez da Kátia Calado, né? Seja bem-vinda, viu, minha irmã? Tá todo mundo silenciado. Hoje, quem vai nos dar a honra aí de estar ministrando a palavra é a nossa irmã Cleusa. Então, eu já vou pedir, tá, Cleusa, para você fazer a oração para a gente. E quando você quiser começar, é só você ir falando, eu vou jogando as passagens que você pediu na tela, tá bom? Tudo bem. Vai lá. Vamos lá. Boa noite, irmãos. É uma responsabilidade grande estar aqui, né? E que Deus possa estar me usando. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia de vida, com saúde que o Senhor nos concede, Pai. E agora, Pai, nós queremos pedir que o Senhor esteja falando aos nossos corações, Pai. Que tu me uses como um instrumento, Senhor, nas tuas mãos. Eu sou pequena, sou falha, Senhor, mas a tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações nesse momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deixa eu fazer uma breve apresentação minha aqui, né? Porque tem gente que nunca me viu direito nem na igreja, né? Então, assim, o Manuel e a Tassi, que são mais próximos da gente, né, de mim, do Mauro, nós fomos para a igreja através da depressão da minha filha, que nós ficamos conhecendo o projeto que tem com a psicóloga de quarta-feira, e através disso a gente conheceu esse grupo e começamos a frequentar, e começamos a ir nas clínicas, né? E assim, a gente tem uma vivência de igreja, eu nasci, fui criada na igreja, mas nós estávamos em casa, aqui em Olambra é meio difícil essa questão de igreja, né? E nós estamos muito felizes lá no Ministério da Palavra agora, e é uma igreja que eu me identifico bastante, gosto muito do trabalho que é feito nas clínicas, eu creio que o papel da igreja é esse mesmo, de estar no mundo, né, estar acolhendo essas pessoas. E a gente está muito feliz por estar com vocês. E hoje o Emanuel pediu que eu falasse, né? Então, assim, que Deus possa estar me usando e que a gente possa tirar lições para a nossa vida, né? Deus falou primeiramente comigo, eu fui procurar que texto falar, o que falar. E a Tassi, da última vez, falou sobre o tempo, que há tempo para todo propósito debaixo da terra, né? Tempo de se abraçar, de afastar de se abraçar. E hoje eu queria estar falando um pouquinho sobre ansiedade, né? Esse mundo que nós vivemos, nós somos ansiosos, né? Não adianta falar que nós não somos, todo mundo tem um pouquinho de ansiedade. Mas aí, se você for pesquisar com os psicólogos, tem uma ansiedade que ela é normal. Eu sei que deve ter muita gente aí da igreja ansioso pelo trabalho de domingo, que é o culto de aniversário da igreja, né? E tem toda uma organização, toda uma logística para estar fazendo esse culto. Eu tenho certeza que o Guilherme está extremamente ansioso, o pastor Paulo também deve estar, para que tudo corra bem, para que tudo dê certo, porque estão lá na organização. Essa ansiedade é uma ansiedade normal, né? Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, né, de ter que estar falando aqui, a responsabilidade de estar falando. Então, tudo isso é uma ansiedade normal. Mas ela se torna uma doença, né? Quando ela é excessiva, né? Quando
começa a mexer comigo, eu fico tão preocupada a ponto de não dormir, de não comer direito ou comer demais, né? Quando ela mexe com o meu comportamento, né? E aí tem os psicólogos, os psiquiatras, né? E o Brasil, ele é um campeão mundial em ansiedade. Segundo a OMS, o Brasil sofre uma epidemia de ansiedade. Tá? Então, o Brasil está em primeiro lugar, segundo a Organização Mundial da Saúde, em ansiedade. Por que será, né, que o brasileiro é tão ansioso? E a gente vê essa geração de hoje, né? Eu tenho 54 anos, vou fazer 55 daqui a exatamente 2 meses. Nós somos de uma geração que as coisas aconteciam mais devagar, né? Eu fui criada numa área rural, onde o fogão era lenha, tinha que acender, tinha que buscar lenha, pegar graveto, acender o fogão, né? E toda aquela coisa para preparar, buscar água no poço. Eu tenho uma tia que lavava a roupa dentro de rio, então tudo isso era coisa que exigia uma paciência maior, um trabalho maior da gente. Hoje, essa geração, os adolescentes, é tudo muito rápido, né? A internet, ela é rápida, tudo acontece assim muito rapidamente, e isso faz com que sejamos mais ansiosos, não se tem paciência mais de esperar as coisas, né? E o nosso relacionamento também se tornou uma coisa distante. Nós não temos mais aquilo de sentar, bater papo, né? Hoje tem tanta ferramenta, é a televisão, é a internet que tira o tempo da gente. Você vai conversar com o adolescente, ele não larga o celular o tempo inteirinho, né? É ali grudado no celular. Então, ao mesmo tempo que a gente conversa com muitas pessoas, a gente não tem esse relacionamento de estar junto, de sentar à mesa e de conversar. E tudo isso nos deixa ansiosos, né? E o Brasil também fica em segundo lugar na questão de redes sociais, ele só perde para as Filipinas. Então, a gente fica muito tempo em redes sociais, né? O Japão é um país que fica bem pouquinho, mas nós ficamos muito tempo aqui. Ao mesmo tempo que você conversa com muita gente, você se relaciona pouco, você conversa pouco em casa, né? Que em casa ficamos 3, às vezes fica cada um num cômodo, né? Eu estou num quarto, o André está no outro, que estava fazendo prova na faculdade, o Mauro está lá na sala. Então, mesmo em família, a gente conversa muito, muito pouco. E isso tudo traz problemas, traz consequências, né? E aí a gente vai lá ver o que a palavra de Deus fala a respeito da ansiedade. Então, eu vou pedir para o Emanuel colocar o primeiro texto nosso, que é Mateus 6, de 25 a 34. Vamos ver o que Jesus falou para nós nessa passagem, né? Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homem de pouca fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas.
Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, Amém. Jesus aí está nos ensinando que nós não devemos estar ansiosos, preocupados, né? Sabemos que com essa pandemia muitas pessoas perderam o emprego, as igrejas estão fechadas, né? Tá difícil para todo mundo. Nós que somos da educação, assim, ficamos angustiados com os alunos distantes da gente. A gente sabe que o rendimento não é o mesmo, né? Mas Jesus está falando que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma. Jesus vai cuidar, Deus está cuidando de tudo, está permitindo tudo isso que está acontecendo, né? E eu tenho o privilégio de morar aqui em Olambra e eu caminho todos os dias, quase todos os dias, das 7 às 8 da manhã. E eu fico observando os pássaros, né? E isso nos remete sempre a essa passagem, né? Como tem passarinho aqui, como é bonito caminhar. Mas o que eu mais gosto de ver são tucanos. Tem uma chácara que eu passo perto aqui que tem uns tucanos lindos, e outro dia tinha 10 numa árvore, né? E eles não trabalham, eles não juntam em celeiro, e nada falta para eles, eles não têm falta na própria natureza, eles encontram o alimento deles, porque Deus os sustenta, né? E muitas vezes nós ficamos tão preocupados em guardar dinheiro, em ter casa própria, e vivemos numa ansiedade tão grande do dia de amanhã, e nos esquecemos que Deus cuida, né? Deus não nos deixa faltar nada, Ele está sempre em nosso socorro, né? E o que ele finaliza aí falando, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo Deus não vai deixar faltar, né? Assim como ele cuida dos lírios do campo, como ele cuida dos passarinhos, como ele cuida de tudo, ele vai cuidar de nós, independente de qualquer circunstância, né? E nós devemos saber nos contentar com o pouco também, né? Quando o apóstolo Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, ele diz, eu sei ter fartura e também sei passar necessidade, né? Mas Deus não vai deixar faltar o essencial para nós. Deus vai sempre estar em nosso socorro e nós não podemos ficar ansiosos, né? Eu sempre, quando a gente é de lar evangélico, tem uns chavões, né, que a família sempre fala, e eu lembro sempre da minha mãe falando, basta cada dia o seu mal. Às vezes você tem um dia tão difícil, mas basta, aquele dia já foi, você vai dormir, no dia seguinte é outro dia, né? E são outras lutas e a gente tem que aprender a viver um dia de cada vez. Com os adictos a gente aprende isso, né? É muito só por hoje, só por hoje. E as lutas também são só por hoje, né? Amanhã é outro dia, as misericórdias do Senhor vão se renovar e nós temos que confiar nisso, né? Aí eu vou pedir para o Manuel colocar um outro texto que está lá em Filipenses 4:6, que também está falando para nós, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, o que nós temos que fazer é orar, né? Colocar diante de Deus as nossas preocupações e confiar que Deus está cuidando, que Deus vai cuidar, né, de toda e qualquer situação. É confiar que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável e que Ele tem o melhor para nós, né? Então, eu tenho que trabalhar essa ansiedade sabendo que Deus Ele está cuidando de toda essa situação, Deus está no controle, Ele não perdeu o controle, né? E se eu perceber mesmo que isso está me afetando, que está me fazendo mal, que essa ansiedade está sendo
demasiada, né, que está me prejudicando, eu tenho que procurar ajuda espiritual. Eu tenho o pastor, eu tenho os irmãos da igreja e a gente tem que estar nos ajudando, né, um ao outro. E para finalizar, eu queria que o Manuel colocasse o último versículo, Já está aí? que é 1 Pedro 5:7. Então, que nós possamos guardar esse versículo no nosso coração e confiar, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de nós o tempo todo, Deus, ele cuida, então é confiar, lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então, que nós possamos ser gratos, né? Às vezes, nas pequenas coisas que nós não percebemos, nossa rotina, né? O nosso dia a dia, Deus está cuidando, Deus está nos guardando, coisas que nós nem percebemos às vezes, né? Deus está nos livrando e a gente nem viu, mas Ele sabe que Ele nos livrou, né? Então, que nós possamos exercitar isso. A palavra de Deus, ela ser de praticantes da palavra e não somente ouvintes, né? Todo mundo, tem gente que acha muito bonita a palavra de Deus, mas ela é para ser praticada. Então, que nós possamos, de fato, lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, confiando que Ele tem cuidado de nós. Amém, irmãos? Então é isso, Amém. Emanuel. Tá bem. Obrigado, Cleusa. Eu falei antes de você entrar, para quem entrou em primeiro lugar, que você ia trazer, né, o privilégio de ser o mediador e saber o que vai ser ministrado antes já dá uma noção mais ou menos do que vai ser falado, mas é sempre maravilhoso ouvir, não a interpretação, mas o como Deus fala através de cada pessoa, né, de cada coração. E eu tinha falado que ia ser uma palavra de conforto. E é uma palavra de conforto mesmo, né? A gente saber, né, que quando a gente conhece o Deus que a gente serve, a gente entende, né, essa passagem, principalmente que você colocou de Mateus, que o Deus que nos serve é um Deus que provém, que não nos deixa faltar nada. E a nossa ansiedade, por muitas vezes a nossa insatisfação, que é um reflexo da ansiedade, porque aquilo que está no futuro, por muitas vezes, tem mais valor do que aquilo que eu tenho no presente. Por isso que eu vivo muito com a cabeça no futuro e deixo de valorizar o presente, né? E é isso que cria um movimento de insatisfação. Mas eu queria falar pouquinho, porque eu vou colocar o primeiro para falar. Eu vou pedir para o Tércio falar, porque assim, quando eu fiz uma ministração aqui sobre o desfrute, e eu fui pesquisar sobre o tempo de Deus e o tempo dos homens, né? O tempo Cronos e o tempo Kairos. O Tércio, sem saber, ele me ensinou e ele me fez estudar um termo que chama corandeu, e que não sei se todo mundo está familiarizado com esse termo, corandeu, que eu acho que vem bem a calhar com o que a Cleusa falou, né, Tércio? De da Uhum. gente viver uma vida, né? Como ela citou o último versículo de Pedro, para a gente entregar as nossas ansiedades, que Deus cuida delas, né? Ao mesmo tempo que viver esse corandeu, entregar muito mais do que só nossas ansiedades. Então, agrega para a gente aí, meu irmão. Nossa, assim, na hora que você falou aí, eu fiquei, mas caramba, o que será que eu devo ter falado para ele que ele foi atrás, né? Esse corandeu realmente, né, para quem não está habituado, é uma palavra em latim, é uma expressão em latim que significa vivendo diante de Deus. Essa palavra, assim, vem num tempo da minha vida onde realmente faz todo sentido, porque ultimamente eu tenho batido muito
sobre a questão da oração, né, que a Cleusa até falou aí, e realmente, inclusive o capítulo que ela usou aí, né, o primeiro capítulo no caso de Mateus 6, né, Cleusa, o capítulo inteiro você vai estar falando sobre, se você olhar lá desde do primeiro versículo, ele vai falar sobre ajudas aos necessitados, e no meio ele vai falar sobre secreto. Aí ele fala sobre um trecho sobre a oração, vai falar sobre secreto. Jejum, ele vai falar sobre secreto. Depois ele vai falar dos tesouros dos céus, que tem a ver com o secreto. Então, ou seja, o capítulo inteiro, né, depois ele conclui lá, busque primeiro o reino de Deus, ou seja, né, busque o que primeiro o reino de Deus tem a ver com o secreto, né? E isso realmente, na hora que a Cleusa citou também Filipenses 4, né, se eu não me engano aí, que fala sobre oração também, já começou a bater aqui as coisas, né, e realmente é o ponto, né, o viver no secreto com Deus é realmente aquilo que vai fazer com que nós deixemos de nos preocupar com as outras demais coisas, porque quanto mais você vive no secreto, mais você consegue desfrutar da presença de Deus, né? E o Corandeu, ele fala muito sobre isso. Inclusive, eu terminei de ler um livro do pastor Bill Johnson, lá da Bethel Church, né, dos Estados Unidos, e ele chama A Presença. E ele fala muito sobre isso, sobre nós aprendermos a cultivar a presença de Deus, a trazermos a noção, a nossa consciência da presença de Deus do nosso lado, né? De que Ele está ali e que, assim, a gente tem que ter essa consciência, a gente tem que ter essa noção de que Deus está conosco, Deus está aqui, e não só aquela coisa que, né, que a gente ou só vai na igreja, ou lembra só de vez em quando que Deus está com a gente, né? Mas Ele está o tempo inteiro com a gente, e nós temos que desenvolver essa noção de que Ele está conosco, né? Então, o Corandeu, né, como o Manuel citou aí, é realmente esse estilo de vida, né, que é você viver consciente da presença de Deus aonde você está em qualquer momento do seu dia. Legal. Eu aproveitei a deixa, porque eu iria falar sobre isso, mas deixa o mestre falar, né? A gente se coloca no nosso lugar, né? É, e eu queria agora trazer. Eu não vou desmudar, eu vou perguntar se o Marquinho. A Alice deixa você falar agora, Marquinho. Se você puder falar, se você mesmo desmuta você. Aí, meu querido. Oi, boa noite. Boa noite, meu Estamos irmão. aqui na sala. Aqui, ó. Como? Ah, Fala um oi aqui para todo mundo. Oiê! Fala boa noite. saudades dela. Boa noite. Boa Ai, que noite. lindeza. Estamos bagunçando aqui, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, Marquinho? O que você agrega pra gente, meu pastor, sobre essa palavra Eu? maravilhosa que a Cleusa trouxe sobre É ansiedade? isso, tive aula até de latim aqui hoje. Vocês estão muito chiques, hein? Alto padrão o negócio aqui, hein? Benção demais, gente. Não tem nem o que agregar, né? O assunto ficou bem claro. Eu vou falar assim, que aqui em casa, que a gente tem vivido com a Alice, é o seguinte, a gente já percebeu que a gente não tem condições de colocar uma redoma na Alice, por exemplo. Um dia a gente estava dando comida para ela aqui, ela saiu aqui nessa porta aqui, ó, a gente não viu que a porta estava aberta, né? Então ela vinha na sala, dava uma bocada e voltava para a cozinha. Vinha, dava uma bocada e voltava. Daqui a pouco ela saiu e não voltou logo. A gente chamou a Alice, nada de Alice. Ela saiu, foi ali fora, tem uma arinha e tem uma escada. Ela caiu nessa escada, a gente saiu correndo, cadê a Alice? Cadê a Alice? Ela só levantou o bracinho, tipo, tô aqui, tinha caído. Esses dias a gente tava aqui, ó, um sentado em cada sofá aqui, ó, um aqui nessa ponta, o outro aqui, a 10 aqui nesse e eu aqui no outro. Aí a 10, os dois mexendo no celular, a 10 falou assim, tá vendo a Alice? Que ela foi pra cozinha ali. Eu olhei pro lado, falei, tá em cima da mesa. E a nossa mesa é uma mesa de vidro. E ela não é bem presa. Então, se você forçar ela, ela solta, ela vira. Gente, eu saí correndo aqui, eu com a 10 aqui, a gente trombou aqui nessa quina de sofá aqui, ó.
A gente deu uma trombada um com o outro, saiu correndo, pegou ela naquele desespero, né? Aí você põe ela no chão, aí depois tá tudo bem, se acalmou, você vira para ela, não pode subir aí. Mas é assim, o que a gente tem aprendido quanto a essa questão da ansiedade? Por mais que a gente queira ter as coisas no nosso controle e tudo, a gente vê que sempre foge. Ela sempre consegue aprontar alguma que a gente sempre vai na oração quando ela vai dormir. A gente fala assim, Deus, acampa os seus anjos ao redor dela, guarda a saúde dela, guarda ela, a segurança dela. A gente tem aprendido que nós não conseguimos formar essa redoma. Então, se nós quisermos ser isso, achar que nós somos capazes de todas as coisas vão acontecer e não adianta, a gente não vai conseguir. Só que a gente tem aprendido a descansar em Deus, orar. Lógico que a gente tenta tomar todos os cuidados, mas a gente sabe que tem coisas que fogem de nós. E nessas coisas a gente tem aprendido a confiar em Deus e orar e pedir, Deus, guarda, acampa os teus anjos, que o Senhor esteja guardando. A gente sabe que sempre foge do nosso controle, né? Então, na prática, a gente tem vivido isso. É isso. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Eu sempre que as pessoas vão falando, eu vou anotando, né? A, a Cleusa foi falando, eu fiz duas anotações aqui, né? E isso eu ouvi numa pregação, eu não lembro, acho que foi do Tiago Brunet, que ele fala, a gente precisa saber, né? Se a palavra de Deus não te traz o conforto que você precisa, ou se você não encontra nela a resposta que você busca, ou você não está lendo, ou você não tem fé o suficiente, porque a palavra de Deus ela tem absolutamente tudo que é necessário para nos alimentar, né? Seja espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, né? Então eu amo passagens como essa que a Cleusa trouxe. Um dos versículos que eu mais gosto é de que todas as coisas cooperam para o bem, né? Daqueles que amam a Deus. E se todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas são todas as coisas, né? As boas e as ruins. Então, se a gente entende que as coisas ruins não necessariamente são coisas ruins, mas são coisas que fazem parte de um processo e de um plano muito maior do que foge ao nosso entendimento, a gente cai no que o Marquinho falou, de que nada escapa, né, do controle de Deus. Pode escapar do nosso, mas do dele nada escapa, né? E aí eu vou convidar a minha amiga Irani para estar partilhando aqui, falando, né, sobre esse tema e as passagens que a Cleusa falou, né, ansiedade, controle, como que tá tudo isso aí na sua vida? Tá, pela sua fisionomia, parece que está bem mais tranquila, né, Irani? Tô a duras penas, né? Eu tive que ter muita aceitação, orar bastante, ler muito, enfiar a cara mesmo na Bíblia e ter que aceitar, né? A vida como ela é, as coisas como são, não tem como mudar, não tem como mudar no presente momento. Então, é esperar que Deus vai fazer. E Ele sempre foi o tudo na minha vida. Sempre acreditei e vou continuar acreditando, porque nada vai faltar para mim. Nada. Como nunca faltou. Por mais ruim que estivesse a minha situação, nunca faltou um teto na minha cabeça, nunca faltou um alimento, um cobertor para dormir, nunca faltou. As coisas são assim, com dor ou sem dor, ele está presente na minha vida e nas nossas vidas. É só crer, ter fé, muita fé. Quando você
se sente sozinho do que qualquer outra pessoa. Porque aí, quando você larga a pontinha da toalha, porque você pede e segura, né? E você fica pedindo, pedindo. Um dia que você falar assim, eu me entrego inteiramente nas suas mãos, ó Pai. Ele fala, agora é a minha vez de operar. E é a hora que ele está operando. E é assim que vai ser. Entregar nas mãos dele e deixar as coisas acontecer. Ter fé, fé e somente fé. Porque é o que ele me fala todo dia. Eu sou o teu pai. Eu estou vendo tudo o que está acontecendo. E eu te guardo, porque você é minha serva. Quando eu sou servo, você é um servo de Deus, ele não deixa você passar por coisas que você não precisava. Então, eu creio na minha vida que Deus tem para mim aquilo que eu estava precisando passar, para evoluir, para crescer e aprender mais. Então, eu tenho muita gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por mim e sempre vai fazer. E agradecer, né? Só agradecer, gratidão infinita a Deus. Amém. Amém. Obrigado, minha amiga. A próxima que eu vou passar, eu vou dar uma deixa para ela também, porque eu vou pegar lá Mateus 6, o último versículo da passagem que a Cleusa falou, que foi do 25 ao 34, fala, portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Nós, e aí quando eu falo nós, eu vejo a Irani e a Tassi, adictos. A gente tem uma ferramenta que ajuda nós vivermos principalmente esse versículo de Mateus 6:34, que é o só por hoje, né? Viva um dia de cada vez, deixa o amanhã se preocupa com ele mesmo, né? Para cada dia basta seu próprio mal. O Corandio que o Tércio falou, ao contrário do Carpe Diem, né, que a maioria das pessoas gosta de usar, o Carpe Diem é viva hoje como se não houvesse amanhã. Não, o Corandio tem um outro significado, né? Mas o viver só por hoje simplifica a vida, né? Esse versículo de Mateus 6:34, deixa o amanhã se preocupar com ele mesmo, né? Deixa Deus ao encargo do futuro, porque ele conhece o futuro. Ele já sabe do nosso futuro, né? A gente tem que se preocupar com o tempo de agora, né, minha amada? O que você agrega e acrescenta pra gente? É verdade, é isso aí mesmo, Manu. Eu estava vendo aqui um versículo bíblico que vai acrescentar muito, sendo que não há necessidade de acrescentar, porque o que Deus já trouxe tudo muito perfeito. Mas acho que vai ser Lucas 12, versículo 25 e 26, que diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Nossa, perfeito, né? E trazendo para o tema que é a ansiedade, né? Eu trago para mim hoje que a ansiedade ela é excesso de futuro. E eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa antigamente, porque eu sempre me preocupava com o amanhã. Deixava de viver o hoje para me preocupar com o que ia ser, né, do próximo dia. E a própria palavra de Deus fala, até por que eu me preocupo com o amanhã se eu não posso acrescentar uma hora sequer da minha vida, não é verdade? Então, por que vou me preocupar com o restante? E eu estava também meditando na oração da serenidade, Manu, que fala que eu tenho que aceitar as coisas que eu não posso modificar e modificar aquelas que eu posso. Então, para que eu vou viver com o meu coração ansioso pelo amanhã, coisa que eu não posso modificar, uma porque nem existe, porque quando amanhã chegar é hoje de novo, e sendo que eu posso mudar o hoje, né?
Então, não tenho controle, a gente não tem controle sobre amanhã, a gente não tem controle sobre o que está por vir, então não temos por que ficar ansiosos, né? Tudo bem que essa situação que estamos vivendo, né, as pessoas ficam preocupadas com o que vai acontecer, sendo que a gente não tem controle sobre isso. A gente realmente tem que entregar na mão de Deus, porque é Ele que pode todas as coisas, é Ele que está no controle de todas as coisas, e acreditar que tudo isso que vem acontecendo realmente tem um propósito de Deus. Então a gente tem que aprender a filtrar as situações e aprender a entender o que Deus quer falar com todas as coisas. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Amém. Amém. Eu vou agora, de novo, né? Agora eu vou trazer o Zeca para a conversa e eu vou aproveitar que a Cleusa, de novo, o tema é ansiedade, né? E assim, é uma pessoa que eu respeito muito e que ganhou um respeito ainda maior por eu conhecer uma faceta da história dele. Um dos psiquiatras mais conceituados do Brasil, que chama-se Augusto Cury, ele era ateu, até que ele estudou a Bíblia e principalmente a história de Jesus, e ele se converteu porque o Augusto Cury cunhou a frase de que a ansiedade é o mal do século XX, do século XXI. O Augusto Cury fala que a mente humana não teria capacidade de criar um personagem ou de inventar uma pessoa com a personalidade, com a sabedoria e com tudo que Jesus representou, né? Então, até a ciência se dobrou diante de Jesus, né? E meu amigo Zeca, o que você, com a sua sapiência, meu companheiro, nos agrega a respeito da ansiedade? Boa noite a todos aqueles que chegou depois. Foi muito boa a colocação da Cleusa no momento em que todos nós estamos precisando de palavras de conforto, né? Quando ela estava falando, eu lembrei da passagem que está lá em Daniel, que diz que haverá um tempo de angústia, de ansiedade que nunca houve na face da terra. Se a gente pegar o povo de Deus que viveu desde lá do passado, quantas angústias eles tiveram, que aparentemente parecia que não iria aguentar. E com certeza nós também já vivemos uma angústia tão forte que a sensação que nós temos é que a gente não vai suportar aquela angústia. E quando Daniel fala dessa angústia que nunca houve, ela é uma angústia que ela vai acontecer um pouquinho antes da volta de Jesus. É o período que o Espírito Santo se retira, porque hoje, quando nós oramos, o Espírito Santo ele tem um título também de Consolador. Ele vem e consola nossos corações. E nesse período ele se retira. Então você vai orar e pedir perdão a Deus, querendo saber da salvação, e você não vai ter esse conforto de saber se você está perdoado ou não. E você sabe que é o tempo do fim. E aí você começa a ter uma angústia, que essas angústias que nós estamos passando não chegam nos pés dessa angústia que haverá de chegar. Aí você fala assim, mas em vez de você confortar nós, você vai falar de uma angústia pior do que esta? Eu só estou falando dessa angústia pior do que esta, porque nesse tempo, todos nós viveremos essa angústia. Todavia, aquele que desenvolve uma comunhão hoje com Jesus, maior que ela for, vai chegar nesse tempo, essa angústia é pequenininha. Trazer esse tempo para os nossos tempos de hoje é confortante quando a gente ouve das pessoas dizendo, olha, põe na mão de Deus e confia. Isto é bom, é interessante e nos conforta. Mas isso não vai ser o bastante. Se nós não desenvolvermos todos os dias a comunhão com Deus, a oração, aprendermos a colocar na mão dele,
o dia a dia, todos os minutos, todas as dificuldades, o viver, o caminhar, o comer. Se isso não for Cristo hoje, eu pus na mão de Deus, nós começamos a ter essa comunhão plena, pandemia, tempo de refrigério. Olha que interessante. Então, o que eu gostaria de deixar aqui para nós, que para nós vivermos esse tempo que nós estamos vivendo, para que ele seja bom ou não, ele tem que estar plantado um pouquinho lá no passado. Então, a comunhão que eu tive com Jesus, eu entro em pandemia, saio e nem sei se eu entrei em pandemia, tamanha essa confiança. Então, se hoje eu estou vivendo um pouquinho mais angustiado, porque lá atrás eu não desenvolvi esse relacionamento profundo. E essa experiência vale para nós, para que nós possamos, não só agora no tempo de angústia, buscar Deus fervorosamente, mas quando passar isso também, a gente procurar Deus quando tiver tudo bem também. Quando tiver em tempos de bonança, de alegria, de felicidade, para quando tiver a próxima angústia que haverá de ter, até antes de Jesus voltar, sabemos lá quantas, quando chegar esse tempo, nosso coração está confortável, entendeu? Então, quanto mais comunhão eu desenvolver hoje, menor vai ser a nossa angústia no dia de amanhã. Então, não esqueçam disso, tá? Que no tempo do fim, aquela angústia que nunca houve, tem gente que vai tirar de letra, viu? Vai falar, isso não é angústia, isso é apenas um relâmpago que passou de ansiedade. Então, é isso que eu gostaria de deixar. Comunhão bastante, ansiedade pouquinho. Amém. E amém. Não tem como ter, o Tércio bate bastante, né? Fala bastante sobre oração. Não tem como ter comunhão sem oração, né? Sem intimidade, sem esse secreto que a gente tem que ter, né? No nosso relacionamento com o Deus que a gente serve. E agora, automaticamente, eu vou chamar o Rafa, né? Porque quando o Zeca citou o livro de Daniel, me veio uma conversa que eu tive com o Rafa, né? Sobre alguns livros esquecidos ou por muitas vezes menosprezados na Bíblia, né? E eu falei isso, até foi uma passagem que trouxeram de Abacuque, e a gente falou sobre, eu falei de Deuteronômio, e o Rafa falou do livro de Daniel, que é um livro que tem tanta sabedoria, né? E o Zeca acabou de citar aí. Então, qual que é a sua opinião? O que você tem para falar para a gente aí, Rafa, sobre o tema que foi trazido hoje, a palavra? Ô, Emanuel, eu confesso que eu estava ansioso para você me chamar logo, viu? E olha, eu sou muito ansioso. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu confesso que eu tenho até uma experiência engraçada para contar. Semana passada, é rápido, tá? Semana passada o pedreiro foi fazer um servicinho em casa e ficou faltando, assim, 3 ou 4 pecinhas de revestimento pequeno para a parede para ele colocar. Ele foi embora, ele não colocou, e ele ia voltar só depois na outra semana. Isso era quinta-feira, ele não ia na sexta, não, né? Ia voltar só na segunda. Eu fiquei tão ansioso com aquilo, na verdade eu fiquei um pouco bravo com ele porque ele não terminou. Aí eu peguei a ferramenta dele lá, a maquita, cortei o revestimento, eu mesmo instalei de tão assim, eu falei, por que não terminou logo? Eu fiquei ansioso, eu queria ver aquele negócio pronto, né? E essa mensagem que a Cleusa trouxe, né, veio muito de encontro a isso, falou muito comigo, porque eu tenho isso comigo, eu já fico pensando amanhã, o que eu vou fazer, né, sobre o trabalho, sobre as coisas. E a grande lição que eu tiro, né, dessa mensagem que a Cleusa trouxe foi que nós devemos viver somente um dia de cada vez, né? Em Mateus 6,34 fala que não é para nós, né, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal, mas é difícil, né? Como viver cada dia? Como viver a cada dia? Ainda mais para pessoas como eu que são tão ansiosas assim. Eu acho que a primeira lição que a gente tira é não murmurar, né? Mateus 6,31 também fala, não andeis, pois, inquietos, dizendo, né? Tipo, reclamando
que eu vou comer, o que eu vou beber, né? O que eu vou vestir. E uma outra lição que fica para nós também é colocar a nossa fé em Deus. Porque em Mateus 6,30 fala também, porque se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, né, lançada fora, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Então, né, essas são as grandes lições que eu tiro da mensagem de hoje. Foi muito bom, foi muito gostoso ouvir a Cleusa falar e, às vezes, né, a gente se pega, muitas vezes, ansiosos pelos nossos planos, os nossos projetos, e esquecemos, muitas vezes, de depositar nossa confiança, os nossos sonhos e projetos no altar de Deus e perguntar para Ele, né, se realmente isso vai ser bom para mim, se isso não vai atrapalhar o projeto de salvação que Ele tem para a minha vida, e se isso também, né, não vai me levar à perdição, talvez. Então, os nossos planos nós temos, vivemos ansiosos e muitas vezes tomamos a decisão errada por conta dessa ansiedade, achando que porque a decisão é minha, eu vou tomar, eu vou fazer do meu jeito, e muitas vezes esquecemos de perguntar para o Espírito Santo de Deus se Ele está nisso, se Ele vai me abençoar, ou até mesmo pedir a bênção dEle para aquilo que a gente vai fazer. Amém. Olha só, Rafa. Aí eu fui buscar aqui, eu lembrei, mas não sabia exatamente, né? Você falou, a gente falando sobre ansiedade e controle, né? Sobre a gente depositar a nossa esperança, depositar a nossa ansiedade, as nossas angústias, né? Deixar no controle de Deus. E aí, quando você falou de frustração, eu lembrei de um versículo que está em Jó 42:12, né? Sei que podes fazer todas as coisas, pois nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém. Os nossos planos se frustram muito por conta dessa ansiedade, né, que a gente vive, de querer controlar tudo, e a gente não tem controle praticamente sobre nada, né? Por muitas vezes a gente não controla nem nossos próprios pensamentos, quanto mais o que está do lado de fora, o externo, né? Mas as frustrações que a gente experimenta é um reflexo do quanto a gente vive isso tudo que você acabou de falar. Identifico com muitas dessas coisas, viu, Rafa? Eu sou um cara que aprendi que o perfeccionismo é um defeito e não uma qualidade, porque o perfeccionista não é aquele que quer tudo certinho, o perfeccionista é o que vê defeito em tudo. Mas eu sou um cara meio chato, assim, do jeito que você falou. Se eu vejo um negócio incompleto, me dá esse sentimento que você falou que sente aí também. Não saber esperar, né, meu? É fogo. Mas que bom. A Rafa tá aí com você? Do seu lado ou não? Tá aqui do meu lado. Vê se ela quer falar alguma coisa aí. Aproveita. Não, acho que ela vai falar que o serviço que eu fiz ficou bom. Não, só agradecer a mensagem, foi muito boa. Com certeza falou o coração de todos aí nesse momento, né? Nossa, muito boa. Ela é uma pessoa muito calma, irmã, então já faz a gente ter uma reflexão de como a gente está conduzindo, né, a nossa vida nesses dias. Então, para mim, fez muito sentido, gostei bastante, todo mundo que falou agregou também, excelente. Só Amém. Gratidão mesmo. Amém, Rafas. Meus irmãos. Deixa eu ver se hoje vai ser o dia, né? Que a Suzete, quem sabe, essa semana sabática que a gente ficou aí para usar a linguagem judaica, né? Essa semana sabática que a gente ficou sem célula, Suzete hoje vai acrescentar, hoje vai falar, vai partilhar, né, Suzete? Tem o áudio. Libera o áudio. Libera o áudio, Suzete. Aí, agora sim, pode falar. Então, eu tenho alguma coisa de você e do Rafael, né? Também. Eu chego até a perder o sono da minha ansiedade.
Se não sair como eu quero também, eu perco o sono e eu já cheguei até a passar mal com isso, tem que parar no médico. A ansiedade é muito grande. Então, ao invés de eu ficar tomando calmante, remédio para ansiedade, tem que pegar mais a Deus. Amém. Pedir mais para Ele, né? Mas a palavra dela veio bem, atingiu bem o coração mesmo, veio bem a calhar. Eu sou muito ansiosa. O médico já me chamou muita atenção por causa disso. Então, eu tenho que pegar mais a Deus. Não que eu não tenho fé eu tenho, mas eu tenho que me dedicar mais a Ele. Porque é só Ele mesmo, porque medicamento de médico nenhum vai curar, não. Glória a Deus. Ó, eu vou até tirar o áudio, vou colocar o áudio para a Cleusa de novo, parabenizar a Cleusa, porque hoje a palavra que ela trouxe tirou a Suzete do silêncio. Ela, a quantas células ela fala? Não, eu estou só ouvindo, na hora certa eu vou falar. Eu estou só ouvindo, na hora certa eu vou falar. Cleusa, E olha, tiramos o chapéu para você, Cleusa. Parabéns. Parabéns mesmo. E eu deixei por último, propositalmente, tá? A Kátia, que está entrando hoje pela primeira vez. Libera o seu áudio aí, Kátia. Pronto, liberei. Deixa eu se apresentar. Eu vou falar. Olha lá. O Marquinho acha que só ele que tem filho que faz bagunça. Vou cantar. Oi? Vou cantar. Entendeu? Ô, Kátia, quem é que tá fazendo bagunça aí? Vou cantar. Ah, minha filha. Vou cantar. Ó. Vou cantar. E aí, Kátia? Primeira reunião que você participa com a gente. O que você achou? Achei maravilhoso. Vou cantar. Eu também... Vou cantar. Solta. Porque eu também antes tinha, como posso falar, essa angústia. Aí eu ficava angustiada, eu comia pra caramba. Aí quando eu não comia, eu ficava, tipo, sem querer comer. Tudo porque aconteceu, né? Mas agora, praticamente, estou bem mais aliviada. Oi, tá ouvindo ainda? Tô. Então, tá bom. Queria apresentar, eu faço questão de apresentar a Kátia para vocês, tá? A Cleusa fez, eu achei maravilhoso quando eu falei, né, de como a Cleusa se comunica bem, né? Ela fez questão de se apresentar. Eu faço questão de apresentar a Kátia para vocês. A Kátia também já é um fruto, viu, Cleusa, do projeto Mente Limpa, tá? Que o esposo dela tá na clínica que a gente vai em Amparo e ele virou um amigo nosso, assim, a gente tem um amor muito grande pela vida dele, e ele é de São Paulo, né? Eles são de São Paulo, e ele falou que tá mudando aqui, quer mudar aqui para a região, não só para poder casar lá na nossa igreja, na comunidade A Palavra, mas para poder frequentar os cultos lá com a gente. Então, olha como Deus é maravilhoso, esse projeto, né, que eu gosto de falar, um projeto de Deus, né, mas Deus, ele adora usar homens para que a obra dele seja realizada. Na verdade, ele não precisaria de nós para nada, né? Mas ele gosta de usar homens para que a obra dele seja feita, né? E você, quando começou a sua apresentação e a Kátia terminando hoje, você chegou por um projeto social da igreja, que era o Projeto Empatia, que a sua filha se recuperou através dele,
E a Kátia está aqui hoje por intermédio de outro projeto social, que é o Projeto Mente Limpa, que atingiu o marido dela e que chegou até ela e que hoje ela está aqui podendo compartilhar esse momento de comunhão com a gente. Então, essa é a grandiosidade, né, da obra e do mover de Deus, né, que nos une através da palavra, através do seu Espírito Santo e através de pessoas que dedicam aí a vida para estar podendo levar o evangelho, né, de amor, de liberdade, da graça que nos foi oferecida de graça. Queria abrir, você já está aberta o seu áudio, tá, Cleusa? Para você poder fazer aí suas considerações finais, né? Agradecer demais, né? Eu acredito que você trouxe uma passagem que falou assim muito, muito diretamente com todos os corações aqui hoje. E quem for ver esse vídeo depois no YouTube também vai ser tocado. Então, agradecer você e deixar aí um espaço para você fazer suas considerações finais. Eu quero agradecer, né, a oportunidade e, assim, é um privilégio, né, tantas pessoas aí conhecedores da palavra de Deus, né, mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né, ela é a ferramenta mesmo, é o manual do fabricante, né, tudo está ali na palavra de Deus, tudo que a gente precisa, qualquer assunto, ela trata e ela nos dá resposta para tudo, né? E somos privilegiados por podermos ter isso na nossa vida, né? E a graça de Deus nos alcança cada dia. Somos miseráveis, né? Somos pessoas que não merecemos, mas Deus, Ele nos alcança com a sua misericórdia, né? Então, obrigado pela oportunidade. Sempre que eu puder, eu quero estar junto, gosto de estar junto com vocês, né? Não estou indo nas clínicas ainda, porque o Mauro acha que ainda não é o momento, eu gostaria muito, mas logo vai chegar o momento da gente estar indo. Eu amo esse trabalho, né? Fiquei assim com dor no coração de saber que o Lucas veio sozinho e tão pertinho aqui de casa, né? Na terça-feira, que ele fez o trabalho na clínica aqui sozinho. Eu falei, poxa vida, podia ter ido, né? Nós dois. Mas Deus vai tocar no coração e a gente vai estar junto com vocês, porque é uma coisa que eu amo fazer. A igreja, para mim, é isso. E se a igreja não fizer esse tipo de coisa, não serve, né? A igreja, ela tem que fazer o papel social, ela tem que evangelizar, e isso eu encontro no Ministério da Palavra e acho muito lindo, e é muito difícil igreja assim hoje, né? As igrejas, elas se reúnem ali como um clube, né? No fim de semana e nos dias, e não fazem esse tipo de trabalho, e a igreja tem que fazer, né? E eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, faço parte agora também, né? Sou uma das mais novas integrantes, mas eu estou aí com vocês e no que precisar da gente, o que eu puder fazer, o que tiver ao meu alcance, estou à disposição. Amém. Obrigado mais uma vez, minha amiga? E vamos lá, eu vou... Tercinho. Oi. Isso, meu irmão, libera o áudio. Um passarinho falou para mim que, né, você estava estudando, né, e que terminou seu curso aí, e que agora parece que suas noites estão um pouco mais livres. Então, assim, meio que indireta, mas diretamente, queria lhe propor para, se você se sentir à vontade, poder trazer aí a palavra, ministrar uma palavra, trazer um pouco da forma como Deus fala de maneira sobrenatural com você na nossa próxima célula aqui. Queria saber se você aceita o convite. Bem, aceito sim. Glória a Deus.
O sorriso da Tassi é um negócio assim. É admiração. Eu falo, tá? Para quem conhece as linguagens do amor, eu acredito que existe uma sexta linguagem do amor, que é a admiração, tá? Quando você admira uma pessoa, seja por qualquer motivo, né? Quando um relacionamento de marido e mulher tem a admiração de um para o outro, né? Quando eu estou falando de admiração, não confundam com idolatria, tá? Quando você admira, né? Por exemplo, quando eu falei da Cleusa, da maneira como ela se expressa, a admiração que eu tenho do Rafa, que como também ele fala, né, de uma maneira assim que me encanta. O Zeca, desde que tive a oportunidade de conhecer ele aqui, através dos nossos irmãos Rafa, né? O Tércio é muito mais do que uma pessoa, a gente até o nosso convívio, se for ver assim, não é tão grande, mas eu gostaria de deixar aqui público registrado para a eternidade, porque isso vai para o YouTube. Eu tenho uma admiração profunda por você, viu, meu irmão? Porque Glória quem a te Deus. olha, quem convive com você, sente a presença de Jesus. A gente costuma falar que ser cristão, muito mais do que falar de Jesus, é fazer com que as pessoas vejam Jesus através da nossa vida. E quem tem o privilégio de conviver com você, vê a forma como você é usado pelo Espírito Sim. Santo e como você inspira e gera esse tipo de admiração. Então, não sou de ficar puxando o saco de ninguém, pelo contrário, eu sou uma pessoa que elogio sempre que a pessoa precisa e merece. Eu acho que o elogio, muito mais do que elevar a autoestima da pessoa, o elogio, ele preenche uma das necessidades humanas mais básicas, que é a necessidade de se fazer pertencente, de se fazer amar e ser amado, né? Então a pessoa, quando é elogiada, ela sente o amor que o outro tem por ela, que vem através dessa admiração. Então, obrigado aí por você se propor a ser o nosso próximo ministrante, tá? E queria pedir, já que você já está com o áudio aberto, para que você nos honrasse com a oração para a gente poder finalizar a nossa célula aqui, meu irmão. Amém. Bem rápido aí, agradeço as palavras e acho que esse ponto que você falou de elogio para nós que nós somos um cristão, na verdade, nós temos que, digamos que, fazer essas coisas acontecerem, porque, afinal de contas, toda honra e toda glória tem que ser para o nosso Senhor, né? Então, ou seja, quanto mais a gente arrancar elogio de outras pessoas, mais o nome de Deus é engrandecido, né? Então, muito obrigado pelas palavras e glória a Deus, porque Ele é o único digno de toda honra e toda glória. Amém. Vamos orar, então. Espírito Santo, meu amigo, a Ti elevamos a nossa alma, porque nós confiamos em Ti. Muito obrigado por essa noite, por essa palavra que você ministrou aos nossos corações através da vida da Cleusa. Obrigado pela vida de cada um que comentou, que contribuiu aqui também. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória, como nós estamos aqui conversando sobre. Meu coração está cheio de alegria de poder estar com meus irmãos, compartilhando da Tua palavra. A Tua palavra é vida, você é a palavra de vida eterna. E eu te peço para que essa palavra seja internalizada e eternizada em nossos corações. E assim como a Cleusa também comentou, que nós possamos botar em prática tudo aquilo que nós ouvimos aqui, porque assim como está escrito em Tiago, se não colocarmos em prática, nós estaremos nos enganando. E como o Senhor tem ministrado no meu coração também, que nossas orações também estejam de acordo com a Tua palavra, porque quando não orarmos de acordo com a Tua palavra, nós estaremos enganados também a respeito de tudo aquilo que estaremos orando, justamente porque serão nossas palavras e não as Tuas. Por isso que o Senhor nos abençoe nessa noite, nos dê uma boa noite de sono e continue abençoando essa semana a vida de cada um, no nome de Jesus. Amém.
Amém. Obrigado. Marquinho, libera o seu vídeo aí, mesmo que a Alice esteja fazendo bagunça, para a gente fazer a foto oficial. Vai lá, se ajeita aí, meu irmão. Aí, até a Alice vai sair na foto hoje. Deixa ela parar de coçar o olhinho. Tá com sono já. Vamos lá? 1, 2, 3. Aí. Valeu. Obrigado, viu, meus irmãos, por por esse tempo precioso ao lado de vocês. E que Deus, assim como o Tércio já fez na oração aí, abençoe este final de semana de cada um de nós e que Ele continue nos conduzindo com a sua mão forte, poderosa e amorosa. Então, obrigado a todos, boa noite, fiquem com Deus, Deus abençoe. Tchau, tchau.